Existe um momento na vida de um homem que algo começa a mudar. Não é quando ele falha uma vez, não é quando ele comete um erro, é quando ele percebe que ele não consegue mais confiar na própria palavra. Ele promete que vai mudar. Ele promete que amanhã vai ser diferente. Ele promete que vai ser uma pessoa mais disciplinada. Ele promete que vai voltar a treinar. Ele promete que vai abandonar aquilo que está prendendo ele. Que vai parar de fumar, que vai parar de beber, que vai parar de jogar, que vai parar de farrear, gastar dinheiro com porcaria, gastar dinheiro em balada, com bebida lixo, de intoxicar o corpo, vai parar com a pornografia. Só que então os dias passam e a promessa não é cumprida. E mais uma vez ele não cumpre as promessas que ele fez para ele mesmo. Veja bem, preste atenção. O problema principal disso não está naquilo que ele deixou de fazer. O problema está na mensagem que ele está passando para si mesmo. Será que eu posso confiar em mim mesmo? Será que eu posso confiar em mim mesmo? Porque respeito próprio, ele não desaparece da noite pro dia. Não funciona assim. Tipo, até hoje eu me respeitava, só que a partir deste ponto eu não me respeito mais. Não funciona dessa maneira. Você vai perdendo o respeito próprio aos poucos, silenciosamente, de maneira gradual. Cada vez que você diz que vai fazer algo e não faz. Cada vez que você escolhe o conforto no lugar de crescimento. Cada vez que você abandona uma promessa feita para você mesmo. Cada vez que você faz isso, uma pequena parte da sua autoconfiança, da sua confiança em si mesmo, começa a desaparecer. E o pior sentimento não é falhar para os outros. O pior sentimento é você perceber que você não pode confiar em si mesmo. Mas existe algo que quase ninguém fala. A maioria dos homens tenta recuperar esse respeito pelo caminho errado. Talvez, depois de tantas tentativas frustradas, você começou a contar uma história para você mesmo, a respeito de você mesmo. Que você é um cara um pouco preguiçoso, que você é um cara que não tem muita disciplina, que você é uma pessoa que não consegue mudar. E você sustenta essa historinha, isso aqui é uma historinha, tá? Você sustenta isso por tanto tempo que isso na sua cabeça passa a se tornar o quê? Uma verdade. Mas existe uma diferença brutal entre quem você é e esses padrões que você vem sustentando durante muito tempo, às vezes até anos. Porque um homem, ele não nasce sem força, ele não nasce sem disciplina, ele não nasce incapaz. O homem, ele aprende comportamentos. Ele cria padrões, ele fortalece hábitos. E da mesma forma que você criou essa historinha, que de uma maneira ou outra é sobre uma versão de você que você não confia, você pode desenvolver e trabalhar uma versão que você confia totalmente, mais disciplinada, mais forte, mais dona de si, com mais autocontrole. O problema não é que você perdeu o potencial. O problema é que durante tanto tempo você criou provas contra si mesmo. Provas de que você é um procrastinador, de que você começa as coisas e não termina, de que você não consegue mudar, de que você não consegue cumprir as promessas que você faz para você mesmo, de que você sempre vai escolher o conforto ao invés do crescimento. Ou seja, você não perdeu a sua força, você perdeu evidências de que você pode confiar em si mesmo. E outra coisa, tá? Respeito por si mesmo, autoconfiança não vem com pensamentos positivos.
não vem com afirmações vagas. Confiança em si mesmo volta através de ações, de pequenas provas, de pequenas vitórias. É assim que se reconstrói uma identidade. E quase ninguém ensina como essas evidências são construídas. Existe algo que quase todo homem faz. Ele promete. Ele promete que vai acordar cedo, ele promete que vai voltar a treinar, ele promete que vai ser um cara mais disciplinado, ele promete que vai parar algumas coisas, ele promete que vai começar outras coisas. E por um momento ele até acredita nisso. Ele começa a vislumbrar aquela versão que ele tanto deseja ser. Um cara mais forte, mais disciplinado, mais comprometido com as coisas da vida. Um cara que performa melhor, que tem resultados melhores na vida. Uma vida social melhor, melhor saúde, melhor finanças. Ele acredita nisso. Então o cara promete e por um tempo ele até acredita naquilo que ele prometeu para si mesmo. Só que chega o momento de agir. Chega o momento de pôr a mão na massa. E quando chega esse momento, ele acaba voltando para o padrão antigo. Ele acaba escolhendo conforto. Ele acaba escolhendo deixar as coisas para depois, procrastinar. Ele não cumpre novamente promessas que ele tinha feito para si mesmo. E talvez você pense, mas foi só uma vez, ele falhou, foi só uma vez. Não. O problema não é a falha isolada. O problema é a repetição disso, cara. Promete, acredita, chega na hora de agir, volta para o padrão antigo. Ele repete isso tantas vezes, que ele manda uma mensagem pro subconsciente dele, pro cérebro dele, que é a seguinte: minha palavra não importa. Porque eu prometo que vou fazer algo e não consigo cumprir a promessa. E é essa mensagem que ele está mandando para ele mesmo. A palavra dele não importa. A sua mente observa. A sua mente, ela registra tudo isso que está acontecendo. E o problema é que aos poucos ele vai perdendo a disciplina. E esse nem é o problema principal. O problema principal é que ele perde confiança. Ele perde confiança na própria capacidade de mudar. Ele deixa de acreditar que é um cara capaz de mudar. Então você começa a duvidar antes mesmo de tentar. Você já começa uma rotina pensando na desistência. Você começa novos objetivos já sabendo que vai falhar. Mas existe uma verdade. A mesma forma que destruiu essa confiança é a mesma forma que pode reconstruí-la. Mas existe uma maneira correta, uma maneira certa de você reconstruir essa confiança aqui. Muitos homens, eles cometem esse mesmo erro quando eles percebem que perderam respeito por si próprios. Eles querem fazer grandes mudanças numa tacada só. Eles fazem uma promessa gigante, grandes promessas. Eles querem mudar tudo de uma única vez. Quer criar uma rotina perfeita. Quer fazer tudo da melhor maneira possível. Mudar todos os aspectos da sua vida. Eles decidem que amanhã, a partir de amanhã, eles serão uma nova pessoa. E durante algum tempo eles até conseguem sustentar isso. Mas então a realidade vem e bate a porta. O que é a realidade? Promessa, crença, ação, padrão antigo. Eles voltam para isso. Eles voltam a quebrar promessas feitas por eles, para eles mesmos. Que existe uma identidade que foi construída durante muito tempo, às vezes durante anos. E você não muda uma identidade,
com uma promessa gigante. Você não recupera a confiança em si mesmo com uma promessa gigante. Você recupera a promessa em você mesmo com pequenas provas, com pequenas vitórias, com pequenos momentos em que você olha para você e diz: eu fiz o que eu disse que faria. Eu fiz o que eu disse que eu iria fazer. É você terminar algo que você começou. É você acordar no horário que você disse que você ia acordar. É você ir treinar quando você prometeu para você mesmo que você queria ir treinar. É você escolher o desconforto do crescimento ao invés de escolher o conforto, a caminha da mamãe, o sofazinho na sala. Porque a disciplina, ela não nasce quando você se sente motivado. A disciplina nasce quando você faz o que você disse que iria fazer, mesmo sem vontade. Quando você faz aquilo que você disse que iria fazer, mesmo sem vontade. E lembre-se, a sua mente sempre observa, ela sempre registra. E cada vez que você diz: eu fiz o que eu disse que faria, cada vez que você cumpre essas pequenas promessas que você disse que iria cumprir, você manda uma nova mensagem para sua mente. Eu posso confiar em mim mesmo. Eu posso confiar em mim mesmo. Um homem, ele recupera a confiança própria, a confiança em si mesmo, quando ele começa a provar para si mesmo que ele pode contar consigo, que ele pode contar com ele mesmo, que ele cumpre as pequenas promessas, pequenas ações, não através de palavras, mas de evidências, mas de ações repetidas, através da construção diária do homem que ele quer se tornar. Mas existe uma batalha que acontece antes de qualquer mudança. Existe uma batalha interna acontecendo dentro de todos os homens nesse instante, todos os dias. E não é uma batalha contra outras pessoas. É uma batalha contra aquela voz que aparece na sua mente, na sua cabeça, quando você sente qualquer desconforto diante de você. Deixa para amanhã. Você merece descansar. É só dessa vez. Depois você recupera. É uma vozinha que aparece na sua mente quando o impulso de seguir o padrão antigo aparece. E pouco a pouco você começa a negociar com aquilo que te afasta do homem que você deseja ser, do homem que você deseja alcançar, da sua melhor versão, da versão vencedora, daquilo que você enxerga como um bom futuro para você. Aos poucos você começa a negociar com aquilo que te afasta desse seu eu melhor. Porque o problema nunca foi o impulso em si. Todos nós sentimos impulsos. O problema é que você entrega para ele toda vez que ele aparece. O problema é você ceder a toda vontade que ele impõe. É você correr de qualquer desconforto. É você tentar realizar todo o desejo imediato do impulso, ao invés de você encarar aquilo que te constrói, que te melhora. E isso acaba aparecendo em todas as áreas da sua vida. Na dificuldade de você manter uma rotina, na procrastinação, na busca constante por distrações, na necessidade de fugir de qualquer sensação desconfortável. E sim, na pornografia, na busca por pornografia. Quando você quer um alívio rápido, quer se anestesiar da vida, quer aquela enxurrada de dopamina lixo no seu cérebro, continuar destruindo seus neurônios com aquilo. Se você tem dificuldade em vencer a pornografia, a
diversos vídeos aqui no canal que fala sobre isso. E se você quer um método eficiente, eficaz, onde vários homens estão vencendo esse lixo, tem o Reboot Alpha, que é um método que eu criei totalmente baseado no que a neurociência nos ensina de mais moderno. O link está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Preste atenção, porque existe algo que você precisa entender. O objetivo aqui não é ser um homem sem desejo. O objetivo aqui é ser um homem que escolhe. Você tem que se tornar um homem que conscientemente faz escolhas. Lembra-se que eu falei que a mente sempre observa, que a mente sempre assimila? Pois bem, toda vez que você obedece a um impulso, você está ensinando o seu cérebro que você é um escravo dos desejos, que os seus desejos te dominam. Toda vez que você obedece o impulso, você perde um pouco de respeito por si mesmo. Você perde um pouco de autoconfiança. Mas, em compensação, toda vez que você escolhe fazer aquilo que fortalece você, mesmo quando difícil, mesmo quando você não tem vontade, você recupera uma parte da sua força. Você prova para si mesmo que você ainda está no controle. E quando você começa a recuperar o controle sobre si mesmo, algo começa a mudar. Existe um momento que algo começa a mudar dentro de um homem. E não acontece quando ele se torna finalmente perfeito, porque isso não existe. E também não acontece quando ele nunca mais falha, porque isso também não existe. Acontece quando ele começa a perceber isso. Eu posso contar comigo novamente. Eu posso contar comigo novamente. Porque um homem forte não é aquele que nunca cai. Ele cai, mas ele se levanta e continua construindo, continua se fortalecendo, continua aprendendo com os erros, continua se desenvolvendo. É aquele que mesmo sem vontade, ele escolhe e faz aquilo que precisa ser feito. É aquele que para de fugir de si mesmo. E aos poucos ele começa a voltar. Ele volta a ter presença. Ele volta a olhar para os seus objetivos com mais clareza. Ele volta a seguir os seus planos, a cumprir as promessas que fez para você mesmo. Ele volta a sentir orgulho das próprias escolhas. Porque existe uma diferença enorme entre um homem que deseja mudar e um homem que começa a provar todos os dias que está mudando. E essas pequenas provas começam a transformar a maneira como ele se enxerga. Esse cara, ele não precisa mais de motivação para agir. Esse cara não precisa esperar o momento perfeito para fazer as coisas. Ele constrói confiança através da ação. E confiança não nasce quando você se sente pronto. Confiança nasce através de ações diárias. Nasce quando você prova para si mesmo que você consegue. Cada promessa cumprida é um tijolo. Cada promessa cumprida é uma prova, é uma vitória. Cada pequena vitória é uma mensagem que você manda para sua mente. Eu sou alguém em que posso confiar. Eu posso contar comigo mesmo. E quando o homem recupera a confiança em si mesmo, ele não muda apenas os seus hábitos. Ele muda a forma de viver. Ele muda a própria vida. Talvez hoje você tenha percebido algo. O maior problema nunca foi a falta de disciplina. O maior problema foi você perder a confiança em si mesmo. Foi você perder a confiança de que você podia contar com você mesmo. Mas essa confiança pode ser reconstruída. Não através de uma grande promessa, grandes mudanças num único dia, mas através de pequenas ações. Pequenas ações repetidas várias vezes, durante vários dias. Pequenas ações repetidas. Esse é o segredo, essa é a chave.
pequenas ações repetidas. É assim que você reconstrói a sua confiança. É assim que você volta a ter respeito por si mesmo. Agora eu quero te deixar uma pergunta de homem para homem. De homem para homem. Qual promessa você precisa cumprir? Qual promessa você prometeu para si mesmo e vem adiando, postergando, procrastinando e você sabe que tem que fazer, mas você não faz? Porque talvez esse vídeo seja a primeira prova de que você precisa voltar a construir a sua vida novamente. Voltar a sentir respeito por si mesmo, cara. E se você quer dar o próximo passo nessa reconstrução, criando mais disciplina, consistência e confiança em ações diárias, conheça o Alpha Rise. Ele foi criado exatamente para isso, para você voltar a confiar na sua própria palavra. Porque um homem que ele volta a confiar em si mesmo, ele volta a ter respeito por si mesmo, ele não muda só os seus hábitos, ele muda a sua identidade, ele muda a própria vida. Quer saber mais sobre o Alpha Rise? O link está na descrição desse vídeo aqui. Eu desejo para vocês o maior sucesso do mundo. Tenham uma boa semana e fiquem com Deus.